Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos então ao e-mail de hoje. E claro, você que gostaria de saber a diferença entre gravação gratuita, que é esta que vai ao ar no YouTube, e gravação privada, que é compartilhada apenas e tão somente com você, clique aqui e assista ao vídeo explicativo. E vamos então ao e-mail dela que diz assim: Olá André, olá. Descobri seus vídeos, acho que com a maioria em momentos de fossa. Eles têm me ajudado muitíssimo. Quando a dor bate, os vídeos são minha morfina. Tenho 27 anos e essa é a primeira vez que sofro por alguém. Nossa, então até que demorou, né, para sofrer. Porque geralmente a gente começa a sofrer tão cedinho, né? Por incrível que pareça, sofro por esse ser que não vale a pena. Tive somente 2 relacionamentos. O primeiro eu terminei porque ele era interesseiro, dizendo que quando casássemos ele queria a metade do valor do apartamento na separação. Nossa, o engraçado é que nem noivos éramos. Tentou me colocar contra minha família para me ter. Ela colocou entre parênteses, cacofonia. Meu querido, já aconteceu essa cacofonia, né, num outro e-mail. Para me ter. Para essa cacofonia complicada, né? Pode dar um duplo sentido aí. Tentou me colocar contra a minha família para me ter exclusivamente, etc. Tá bom. Meu medo é dessa dor se perpetuar. Namoramos por 1 ano e terminamos há 1 mês e meio, e por mais que não tivesse condições de continuar, não me sentia pronta para terminar. Levei um pé. No início, meu ex se mostrava uma pessoa perfeita, fazia de tudo por mim, me sentia segura e amada, mas com o tempo tudo mudou. Fiquei ligada ao passado aparentemente perfeito. Ele se mostrava muito ciumento com coisas bestas, como estar na fila de um restaurante com colegas de trabalho na hora de trabalho. Sei que minha profissão pode mexer com a cabeça dos inseguros. Sou comissária de bordo e passo até 6 dias fora, mas nunca dei motivo. Evitava a vida de como se eu fosse solteira no trabalho, como ir ao barzinho com a tripulação, etc. Sempre ligava, mandava mensagem, me mostrava presente, apesar de estar quilômetros de distância. Mas ele se incomodava pelo fato de eu demorar um pouquinho a mais no café da manhã, nas pernoites, porque estava conversando com a tripulação. É minha profissão. Estou longe e não tenho como me isolar dos meus colegas de trabalho, apesar de passar a maior parte do tempo nos pernoites sozinha, por gostar de curtir os momentos comigo mesma e por respeito a ele também. Dizia isso a ele, mas mesmo assim, meu ex encucava com tudo, por insegurança. Na minha opinião, para uma pessoa ser insegura desse jeito, só se traiu demais ou foi corno demais. Olha, nem sempre. Tá? A gente precisa tomar cuidado com essas coisas muito assim, como se o ser humano fosse essa máquina, né? Então, uma máquina programada que vai sempre reagir da mesma forma. Se a pessoa é muito insegura e tem problemas com ciúmes, é porque na verdade ela está aprontando. Não. Pode ser que ela seja insegura por N razões, por tantas outras razões que fizeram com que ela fosse uma pessoa insegura e desenvolvesse, por causa da insegurança, os ciúmes possessivo, doentio e assim por diante. Agora, então, não só porque ela está fazendo uma projeção, é porque eu faço coisas erradas, então eu projeto que a pessoa está fazendo coisas erradas para comigo, por quê? Porque eu estou fazendo. Então, cuidado com isso. Ou porque ele foi corno. Tá, ok, esse é um dos motivos que pode ser também. A pessoa já tomou, né? Já levou desconsideração, desrespeito, enfim, ao sentimento que nutria, ficou traumatizado com aquilo e não sabe lidar agora na relação presente, projeta os fantasmas do passado. Mas você está vendo? Abre margem para uma coisa, para outra, ou simplesmente por insegurança, que vem de tantos outros fatores que por vezes nem estão relacionados a relacionamento amoroso. Uma pessoa insegura pode ser insegura não por causa de relacionamento amoroso. Ela é insegura. Ela é solteira, mas ela é insegura.
E aí quando ela começa a se relacionar, é esta pessoa e é esta característica insegura que se derrama no relacionamento. Daquela pessoa insegura, que era insegura quando era solteira. Você tá vendo? Então, a gente precisa tomar cuidado com essas coisas assim, né? Porque, ou porque tá aprontando demais. É porque, não, calma, não é assim. Não encontro outra explicação, já que não dava motivos. Comecei a desconfiar dele, mas guardava essa situação para mim para evitar confronto, já que ele era muito explosivo. Nos últimos 2 meses de namoro, chegava depois de 6 dias de trabalho em casa e ele já não demonstrava muito interesse sexual por mim. Estranho para alguém que dizia não ficar sem sexo. Encontrei um grampo de cabelo na casa dele. Não era meu. A famosa Ramona. Falava Ramona, né? Ele mora sozinho. Tá, ele mora sozinho, você encontrou a Ramona, o grampo de cabelo, e... Então tá, né? Então tem alguma coisa errada aí, né? Perguntei sobre isso e ele disse que era meu. Não era, nunca comprei ou usei um grampo grande daquele. Era cabeluda ainda, né? Um grampo grande, era cabeluda ainda. Deixei quieto, não dando muita importância. Erro, não sei. Se você tem certeza que aquele grampo não era seu, se não tem faxineira na casa, então... Meu ex sempre foi explosivo, mas começou a me tratar mal. Não estava me sentindo mais tão à vontade em comentar algo ou expressar opinião. Ele sempre foi muito calado também. Não sabia expressar sentimento, falar da vida, conversar um papo gostoso, etc. Seu interesse era apenas por esporte, então ele começou a revelar seu verdadeiro eu. Antes me escutava e dava atenção. Depois tudo que eu dizia, gostava, conhecia era merda. Palavras dele. Sinto que ele começou a entrar numa disputa inconsciente comigo de quem sabe mais ou quem tem razão. Criticava meus gostos musicais, filmes, amigos, etc. Sempre respeitei o jeito dele limitado dele perante a tudo, pois tudo nele se resumia a esporte. Me sentia bizarra perto dele por gostar de Ney Matogrosso, rock, blues, etc. Me sentia bizarra por eu não ter preconceito com nada e ninguém. Nossa diferença política então virou um inferno em nossa vida de casal. Ele sempre queria dizer o quanto estava errada, me atacando, quase me chamando de burra. Me ofendia. Eu cheguei a dizer que não queria discutir sobre isso, pois não era importante. Disse que queria namorar, beijar, ficar com ele e que deixássemos esse papo para lá, mas ele sempre me cutucava. Se distanciava cada vez mais e eu, em desespero, tentava entender o porquê. Perguntava, pedia para ele pôr para fora seus demônios, mas nada. Ele só dizia, não sei. Sua ignorância começou a aumentar. Não queria ser maltratada, rejeitada. Me sentia um lixo. Nossas brigas vinham daí, porque não aceitava suas grosserias gratuitas. E não tem que aceitar, né? Só me falta, né? A pessoa fica com grosseria, a gente aceitar que a pessoa seja grosseira com a gente. Aceitar o lixo do outro. Não, seu lixo é seu, meu bem. Não vem querer jogar em mim, não. Eu falava com jeitinho, que não tinha gostado, mas ele dizia que era louca, cheia de frescura. Ih, credo, hein? Daí a briga era inevitável. Já chegou a dizer, quando comentava um determinado assunto, que se eu compartilhasse da mesma ideia, eu era um lixo como pessoa. Como a pessoa do assunto em questão. Entendi. Se você concordar com aquele tipo de coisa, você é um lixo, como aquela pessoa. Nossa, que nada a ver. Ai, credo, não. E a gente vai se sujeitando a ficar com cada tipo, hein? Hein? Eu falo. Eu não consigo, por exemplo, me relacionar com uma pessoa racista. Entendeu? Uma pessoa preconceituosa, uma pessoa que discrimina as outras por causa de cor, por causa de orientação sexual, por causa de classe social. Não serve pra mim não, velho. Sinto muito. Eu não vou amar uma pessoa desse jeito não. Você pode ter certeza disso. Né?
E eu não estou falando, lá, falou, cuspiu na testa. Meu bem, esse tipo de cuspe não vai cair não. Porque você pode ter certeza. Se esse cuspe cair na minha testa, porque eu estou me relacionando com alguém assim, não vai durar. Por quê? Porque eu não vou conseguir amar uma pessoa desse jeito. Né? A hora que ela começa a se mostrar, porque pode ser que ela não tenha se mostrado dessa forma quando eu comecei a me relacionar com ela. Só que a hora que ela começa a se mostrar, você pode ter certeza, não vai rolar. Eu vou amar uma pessoa assim? E eu, hein? Tô fora. É horrível ser tratada assim. Disse que ele estava sendo burro em falar essas coisas. Então ele se mostrou mais desequilibrado que o normal dele. Ele bloqueou seus amigos no Facebook para que eu não os visualizasse. Só ele teria acesso. Pedi para ele desbloquear. Ele disse que não. Fiquei possessa. Foi a primeira vez que cogitei a ele a possibilidade dele estar se envolvendo com outra. Passei os últimos 2 meses de nosso namoro sofrendo, tentando tirar dele o porquê das coisas. Porque ele é desse jeito, minha querida. Ele já não me dava atenção. Dizia que gostava muito de mim, mas suas atitudes se mostravam outras. Eu comecei a ter crise de ansiedade. Só chorava, sozinha, nos quartos de hotel. Queria contar como foi meu dia, saber como foi o dia dele, mas ele me dava respostas curtas. Quando estava em casa, ele começou a me ver pouco e depois quis terminar. Meu mundo caiu. Não deveria, né? Porque você deveria ter pensado, ainda bem, né? Tava na hora, né? Me sentia frustrada, pois não sabia identificar meu erro. Olha isso, gente, a gente inverte as coisas, né? O erro sou eu, né? Eu sou errado, porque o outro está terminando comigo, então o erro sou eu. Se não fosse, concordaria em cada um seguir com sua vida. Desculpa. Dizia para ele falar, pois se fosse possível consertar, mudar algo em mim, o faria. Se não fosse, concordaria em cada um seguir com sua vida. Gosto muito dele, apesar de não valer a pena. Mas mesmo assim não tinha respostas. Ele acabou dizendo que nosso namoro havia se desgastado, concordava, mas acreditava que essa situação poderia mudar. Ele disse que não combinávamos em nada. E não combina mesmo, minha querida, pelo amor de Deus, né? É evidente que não combina. Eu disse que tínhamos nossas particularidades. Adorávamos viajar, cachorro, sair para comer, alguns programas de TV, etc. Não acredito que precisamos ter alguém 100% igual aos nossos gostos ao nosso lado. Concordo com você, minha querida. Mas quando gostos uma coisa é filme, né? Um gosta de terror, outro gosta de coisas assim, vamos dizer, superficiais. Agora, quando a gente vai para coisas mais profundas, para os princípios, o cara é um nojento, porque para mim, pelo que você está descrevendo aqui, é um cara super preconceituoso, você entendeu? É um cara que quer que você pense de acordo com o que ele quer. Então, é um cara que impõe, é um cara que pouco liga para você. Então, quando a gente está falando de princípios, aí nós vamos para um campo muito mais profundo, que vai complicar demais. Então, uma coisa é a superficialidade. Um gosta de macarrão, outro gosta de lasanha. Um gosta de filme de terror, outro gosta de filme de comédia. Um gosta de balada, o outro gosta de barzinho. Então, aí está mais para a superfície, que pode interferir também, claro. Mas está mais na superfície, muito mais fácil de ser, trabalhar essas questões. Do que quando a gente fala de princípios, da maneira como se enxerga a vida. Então, quer dizer, aí já são outros 500, Ele só precisava respeitar nossas diferenças, pois não eram diferenças impossíveis de se lidar. Pois é, minha querida, mas esse é o seu princípio. Você, até por você não se considerar preconceituosa, tal, não sei o quê, você pode não concordar com o jeito de ser do outro, mas você respeita, o que não é o caso dele. Então, esse é o seu princípio. Ele não tem esse princípio que o orienta. Ele resolveu voltar, mas continuava distante. Me cansei e disse que queria conversar, pois a situação estava insustentável para mim. Terminamos por telefone. Queria que ele viesse em casa para conversarmos melhor. Não para voltar, mas para terminarmos como duas pessoas que tiveram uma história. Ele não quis. Arranjei pretexto para ir até a casa dele. Vê-lo só me fez sofrer mais, pois ele se mostrou carinhoso do jeito que não estava antes de terminarmos.
Chorei até dar enxaqueca. Chorei por dias. Ficar sozinha em lugares diferentes que antes me davam prazer começou a ser uma tortura. Só chorava. Estava cada vez pior. Falava com ele por telefone e ele dizia que era linda para eu não ficar assim. Só piorava a cada ligação. Pedia para voltar. Ora ele se mostrava indeciso, ora ele se mostrava convicto. Resolvi não ligar mais, depois de 2 semanas de humilhação, para voltar. Mas, mesmo depois de um tempo, a dor só aumentava. Ainda não entendia a cabeça dele, e nem vai entender. Estava me afundando, com pânico de sofrer sozinha, longe da minha família e amigos. Eles me davam muita força, mas saber que depois ficaria sozinha numa cidade distante me apavorava. Estava difícil lidar com isso longe de quem amo. Fui ao psiquiatra, estou tomando o remedinho da felicidade, antidepressivo. Estou tendo forças. Às vezes choro, mas tenho raiva de mim, pois vejo que não estou me amando. Me descobri fraca por gostar de alguém tão vazio quanto ele. Então, se você já descobriu que ele é vazio, então agora está na hora de você se preencher com você. Né? Porque, sabe por que eu estou me sentindo mal? Porque eu quero preencher o meu eu com alguém que eu considero que é vazio. Então, como que eu vou preencher a mim com o vazio? Impossível. Impossível. Como que eu posso preencher? Por exemplo, né? Se eu tenho uma jarra. Então, eu tenho uma jarra. Ela está vazia. Eu quero preenchê-la. Aí eu pego outra jarra. Está vazia. E eu viro. Não preencheu nada. Eu quero preencher com ele, que eu considero que ele é vazio. E é ele que é vazio que eu quero que preencha o meu eu. Dá certo. Eu tenho que preencher comigo, com o que verdadeiramente eu acredito. Né? Olha os valores que eu tenho, olha quem eu sou. O orgulho me corrói, não sei o que faço, pois não tenho por que sentir falta dele. Queria me desapegar do passado com ele, daqueles momentos que me fizeram bem. Minha querida, mas eles fizeram bem. Eles te fizeram bem, aqueles momentos. Sim, só não faça residência lá. Entendeu? Eu não vou fazer residência naquele tempo que foi bom sim. E a gente não tem que querer agora fingir que não foi. Foi bom sim. Mas a partir do momento não foi mais. E agora eu vou fazer com que a minha vida seja boa a partir de agora. Do que eu querer então voltar para aquele tempo em que eu vivi momentos muito bons. Não, eu vivi, foi muito bom, foi muito bacana, foi legal, mas depois de um momento não foi mais. Depois eu comecei de fato a perceber quem ele era, que não correspondia a quem eu sou. Então agora eu me foco nisso. Sou louca e quero uma palavra real, um tapa na cara para eu acordar. Minha autoestima está baixa e tenho medo do que sinto. Não sei lidar com isso, pois é a primeira vez que sofro de amor. Obrigado e um beijo no seu coração. Eu que agradeço, minha querida. Então, já respondi, né? Sobre quais são as ações que tem que fazer. Você voltar o olhar para dentro de você mesmo. É a primeira vez que você está sofrendo, então é por isso. Agora você vai usar tudo isso, toda essa história, tudo isso, como referencial para você, então, como critério, né? Como tirando lições, aprendizagem para a sua vida, amadurecimento. E você vai se fortalecendo com você mesma, perceba seus valores. Entende? Começa a ter orgulho de quem você é. Não no sentido de prepotência, de arrogância. Não, simplesmente, eu não sou uma pessoa preconceituosa. Nesse mundo em que tanta gente, meu Deus, ainda hoje olha para os outros de cima para baixo, com o nariz empinado. Eu sou uma pessoa que eu não tenho isso. Eu olho o ser humano. Então eu tenho que ter orgulho de quem eu sou, nesse sentido. Puxa vida, olha que ser humano bacana que eu sou. E eu vou me reduzir por causa de né? Não, né? É aí que a gente começa a se colocar no nosso devido lugar. Sem prepotência, sem arrogância, sem achismo, sem, entendeu? Não, sem egoísmo. Simplesmente a gente se percebendo. E percebendo o outro também como ele é, né? Um beijo. Gente, inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Me acompanhe nas redes sociais, Facebook,
Instagram. Coloco muita coisa no Instagram, viu? Me acompanhem lá, muitas reflexões. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.